Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Aproveito para esclarecer que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus de forma expositiva. Vamos entrar no capítulo 11, mas hoje nós estamos aí no mês de maio, no mês da família. Estamos tendo as quartas-feiras aqui na nossa igreja palestras sobre família. Hoje nós escolhemos um outro texto de Reis, 2 Reis, para falarmos um pouco sobre a família, sobre relacionamentos. Então, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. À medida que você encontrar o texto, eu convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, meus irmãos, acompanhem. Diz assim a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Então lhe chegavam as vasilhas. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Assentados. Eu quero começar essa meditação com a expressão: entra na tua casa, fecha a tua porta sobre ti e teus filhos. O texto diz que ela obedeceu, entrou e fechou a porta sobre si e os seus filhos. Fecha a porta sobre ti e seus filhos. Irmãos, a nossa família, ou quem nós somos de fato, de verdade, o que vivenciamos, o que experimentamos, o que é a nossa família literalmente, essencialmente, é aquilo que ela é a portas fechadas. É aquilo que ela é o secreto, a intimidade. Porque nós podemos olhar uma foto, como vemos tantas aí nas redes sociais, e aí você vê ali uma família feliz. Mas a foto não diz nada sobre aquela família. Não diz se há brigas, não diz se o marido está bem com a mulher, se a mulher está bem com o marido, se tem alguém doente, se a família tem dívida, se tem alguma dificuldade de relacionamento. Ali, na foto, há uma expressão de
felicidade, nós posamos para as fotos. E devemos fazer isso mesmo. Mas a foto não revela nada sobre a nossa família. É o que acontece na casa, na intimidade, as portas fechadas, na nossa recôndito do lar, é que diz que realmente nós somos. E aí o que é que acontece? O que é que acontece às portas fechadas? O que acontece entre você e Deus, entre você e a sua família? Nós vamos meditar sobre esse texto, vamos falar de relacionamento, e vamos ver o relacionamento desta mulher. E eu vou já dizer aqui as 4 divisões que eu vou dar para essa meditação. O relacionamento dela com o marido, o relacionamento dela com os vizinhos, o relacionamento dela com os filhos, o relacionamento dela com Deus. Vá tentando memorizar isso. E vá se perguntando também como está o seu relacionamento. Como está o meu relacionamento com o meu cônjuge, com os meus vizinhos, com os meus filhos e com Deus. Qual a história? Qual o cenário que se desenha diante de nós? Eliseu, o profeta, era o sucessor de Elias. Você está lembrado que quando lá, o texto de 1 Reis, Deus, ali a partir do capítulo 19, ele restaura Elias, daquela depressão que ele vive, e ele fala, vai agora e unge Eliseu, o profeta, em teu lugar. Eliseu é o profeta no lugar de Elias. E Eliseu pediu uma coisa a Elias. Você lembra o que Eliseu pediu? Eliseu pediu assim, eu quero porção dobrada do seu espírito. Porção dobrada do seu espírito. E a gente vai vendo no ministério de Eliseu que ele teve isso mesmo. Né? O dobro de milagres, o dobro de tempo de ministério. Eliseu recebeu essa bênção e o seu ministério vai sendo confirmado. E havia uma escola de profetas. Uma escola de profetas. É bom lembrar que essa aqui é uma época difícil. Uma época que é uma época, a gente pode dizer, pós-Jezabel. Jezabel e Acabe, que perseguiam os profetas, matavam os profetas. E aí, essa mulher, ela é esposa de um profeta, um dos discípulos dos profetas, estava na escola dos profetas, e aconteceu uma coisa na vida dela. Ela diz que o seu marido, ela vai até o profeta e diz, meu marido, teu servo, ouviu. Tu sabes que ele temia a Deus. O relacionamento desta mulher com o seu marido. Ele tinha morrido. Deixou uma dívida. Os credores estavam à porta. Qual o relato dela mesma? Para o profeta? Eles estão à porta e vão levar os meus filhos como escravo. É interessante que a legislação judaica permitia isso. Era uma legalidade. A gente não vai nem dizer que era algo justo, mas era legal, porque tinha lei. As pessoas podiam ser, por causa de dívidas, perder as suas posses, ou se venderem a si mesmo, ou venderem a sua família toda, como escravos. Havia um moderador, um regulador desta lei, que era o ano do jubileu. No ano do jubileu, a dívida seria perdoada, e quem tinha sido vendido como escravo seria posto em liberdade. Eu não sei quanto tempo faltava para o ano do jubileu. Mas você imagina a infelicidade do ano do jubileu ter passado naquele ano, no ano passado. Seriam agora 50 anos de trabalho, 50 anos de produção de riquezas para outros, jogado fora. Aquela mulher que perdeu o seu marido, que a marcava por vez,
está agora também na iminência de perder os seus filhos. A viuvez, irmãos, naquele tempo, era muito pior que hoje. Hoje é o luto, a dor, o sofrimento, isso é sempre inigualável. Mas naquele tempo, a mulher não tinha nada. A mulher dependia do marido, não existia previdência, não existia nenhuma possibilidade de subsistência. Tanto é que Deus se apresenta como aquele que julga a causa das viúvas e se apresenta como o pai dos órfãos, que eles eram realmente necessitados. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: pior do que dá, não fica? Já viu? Pior do que dá, não fica. Não pode piorar. Eu quero dar uma notícia para você. Pode piorar? Sempre pode piorar. Pode melhorar e pode ficar pior ainda. Era a experiência dessa mulher. As coisas estavam ruins e o desenho que se apresentava diante dela é que as coisas iam ficar pior ainda. E ela vai ao profeta. Eu falei do relacionamento dela com o marido dela, porque, irmãos, o que ela diz para o profeta? O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. Morreu. Tu sabes que ele temia a Deus. Nesse ponto, a primeira coisa que eu vou destacar é essa palavra: morreu. Morreu. Homem de Deus, irmãos, ungido, cheio do Espírito Santo, profeta do Senhor, também morre. Pastor, isso é óbvio, mas parece que as pessoas não acreditam nisso. Nós não somos, como é dito, blindados, imunes. Nós adoecemos, nós temos problemas, nós corremos, nós temos dívidas, nós ficamos angustiados, nós temos dificuldades. A morte é certa. Nossos anos sobem aos 70, e havendo vigor a 80, o mais dele é canseiro, é enfado, tudo passa rapidamente, nós voamos. Eu não sei quanto tempo tem. Eu não sei se os dias são breves ou longos. Eu quero viver 120 anos, onde você queira também. A gente não sabe quanto tempo vai durar. É uma questão de tempo e a gente não sabe se é pouco ou longo. E eu não sei, você também não sabe o seu lugar na fila. Você sabe o seu lugar na fila? Não sabe. Talvez você seja o próximo. Está me agorando, pastor? Estou não, você fala a verdade, vai ser o próximo agora daqui a pouco. Quando se fizer chamada, eu lá estarei, é o seu nome, agora mesmo. Você não sabe. Então a vida é breve. Então a gente precisa viver com intensidade. O tempo não para. O tempo não volta atrás. Nós estamos falando de família. Valorize o seu esposo, a sua esposa. Curta o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Hoje, agora, enquanto é tempo, lança fora toda a amargura, toda a ira, toda a briga. Para que isso? O tempo passa muito rápido. O tempo não espera ninguém. Quando você olhar, não tem mais pai, não tem mais mãe. Então abraça hoje, veja hoje, fala que ama hoje. Não dá flores depois, é bonito, mas não significa muita coisa. Faz agora. Os filhos crescem rápido. E aí o pessoal diz: meu filho não me dá mais atenção, não me dá atenção. Mas quando era criança, que ficava lá toda hora, pai, você dava atenção? Ou faz, eu estou ocupado, deixa para lá. E as crianças assistem, né? Toda hora, um negocinho, um detalhezinho ali, sem parar, não dá atenção. Passa muito rápido. Ele morreu. É a minha realidade, é a sua realidade, é a realidade de todo ser humano sobre a terra. Fruto, uma consequência do pecado. O último inimigo a ser vencido é
por cima. Foi isso que aconteceu? Faculdade dos filhos garantido. Casa própria, tudo bonito. Foi isso que aconteceu? Não, deixou uma dívida. Uma dívida. Irmãos, tem homem de Deus, tem servo de Deus, mulher de Deus, gente de oração, gente sincera, que faz tudo certo. Só não aprendeu ainda a controlar as suas finanças. Vive endividado, vive enrolado, sempre gasta mais do que ganha e fica colocando a culpa em tudo, até em Deus. É necessário aprender a controlar as suas finanças. Eu gosto muito do princípio ensinado por José do Egito. O que José disse, irmãos, para Faraó, quando ele revelou o sonho das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras que comiam as gordas e continuavam magras, as espigas mirradas que saíam do milho e comiam as espigas gordas e viçosas e continuavam mirradas. Ele disse: vai vir 7 anos de fartura. A terra vai produzir com abundância. Depois vai vir 7 anos de fome, que a fome vai ser tão intensa que ninguém vai nem se lembrar dos anos de bonança. Deus está mostrando para Faraó o que vai acontecer. Então o Faraó faz o seguinte: separa um homem inteligente, sábio, coloca como administrador da terra e guarda a quinta parte, 20% de tudo que a terra produziu. E aí nós sabemos a história. Faraó diz: olha, quem é mais entendido que você? Quem é mais sábio que você? Ele virou administrador. Irmãos, quanto é que ele mandou juntar? 20%. Se você pegar esse princípio para a sua vida, independentemente do que você ganha, começar a guardar 20%, investir esses 20%, você vai ficar muito bem. Muito bem. Eu digo que o cliente tem que viver só com 70% do que ganha, né? Porque 20 vai guardar e 10 é dízimo. 10 é dízimo. Aí você fala: não dá. Pior que dá, e ainda sobra. Por que sobra, irmãos? Quando chegou os 7 anos de fome, o que aconteceu? Todo o povo do Egito, durante os 7 anos, que estava vivendo com os 80% que sobravam, viveu durante os outros 7 anos com quanto? Com os 20% que estavam guardados. E mais, não foi só o povo do Egito, não. Foi o povo de todos os arredores. O Egito enriqueceu. José enriqueceu o Egito. Até a família dele veio. Então dá. É questão de administração. Mas tem gente que vai ser sacudida. Diz assim: acorda. Deus quer que você seja abençoado. Mas faz a sua parte. Está aqui, ó. É simples. É só colocar em prática. Agora, eu não sei por que esse homem está em dificuldade. Não sei. O Targum. O que é Targum? Targum é uma tradução do hebraico para o aramaico. Os judeus ali na Palestina, depois da dispersão, depois dos cativeiros, falavam mais aramaico. Então, traduziu o hebraico para o aramaico, Targum. E entrava ali alguns comentários, algumas interpretações. Numa dessas interpretações, e Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, interpreta isso como uma realidade, coloca esse homem como se fosse Obadias. Você lembra de Obadias, o profeta? Obadias foi aquele que, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, Obadias pegou 100 profetas e escondeu em 2 cavernas, 2 buracos, escondeu eles lá. E manteve ele lá durante muito tempo, sustentando eles com pão. Então essa nota do Targum diz que ele se intitulou alimentando os profetas. Ele pediu emprestado para alimentar os profetas. Então a gente não sabe se é realidade. Ele pode também, muito bem,
Podia ser um desses 50 que tivesse escondido lá, né, sem poder produzir, sem poder trabalhar. Não sei, o fato é que um homem que vivia sob perseguição, sobre dificuldades, estava endividado. Relacionamento da mulher com seu marido. Se você tivesse nessa situação, como é que você falaria do seu marido? Do falecido. Como é que você falaria? Eu arrisco dizer, miserável, eu nem sabia que tinha essa dívida. Nem sabia que tinha essa dívida. Agora está aí o credor querendo levar meus filhos. Né? Morreu infeliz. Aqui era para ele ser escravo, não meus filhos. É isso? Seria mais ou menos assim, eu arrisco dizer. Não risco dizer. Mas essa mulher, irmãos, apesar desta dívida, ela reconhece o valor do seu marido. Ela diz somente, ele era temente ao Senhor. Ele era temente ao Senhor. Tente buscar, meu irmão, minha irmã, as qualidades das pessoas, as qualidades do seu próximo, especialmente do seu cônjuge. Ele tinha um problema. Ele não deixou a família bem. É verdade, não dá para mudar isso. Mas ela reconhecia que ele era temente ao Senhor. E tem mais. O profeta não discordou. O profeta conhecia e parece que ele assentiu, ele consentiu nisso. Ele era temente ao Senhor. Então, relacionamento da viúva com o seu marido. Ela reconhecia que ele era temente ao Senhor. Bem, uma vantagem, uma virtude. E, em segundo lugar, o relacionamento da viúva, desta mulher, com seus vizinhos, com as suas amigas, com as pessoas próximas. Está tentando se colocar mais uma vez no lugar dela? Você vai para o profeta, aí conta a sua história para o profeta, e eu gosto muito da decisão, da forma de falar de Eliseu, porque se fosse no dia de hoje, alguém chegasse assim, contasse essa história triste, nós pastores colocaríamos a mão no ombro assim, eu sei, eu conheço a sua dor, eu entendo o seu problema, você é uma sofredora, o que eu vou fazer com você? O que hei de te fazer? E aí ele pergunta direto, o que você tem em casa? Parece aquela história do Tolerância Zero, lembra daquele personagem do Saraiva? Tolerância Zero? Parece que não combina muito bem com o Evangelho, com Deus, com a agir de Deus. Porque tem um homem doente, e aí Jesus pergunta, quer ser curado? Aí tem um cego, o que você quer que eu faça? Não, lógico, eu quero ver. E a mulher está, vão levar meus filhos. O que tem em casa? Eu não tenho nada. Se eu tivesse alguma coisa, eu já teria resolvido o problema, eu não tenho nada. É a voz, irmãos, o desespero, eu não tenho nada. Quantas vezes você diz isso? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Coitadinho de mim. Tadinho de mim. Ai, como eu sofro. Ai, como a minha vida é difícil. Mas ela reflete um pouquinho e diz, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. O que é que você tem em casa? Sabe por que você essa pergunta? Porque Deus não vai trabalhar com o que o outro tem em casa, o que o outro tem nas mãos, mas o que você tem. Tem aquele ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, A casa do vizinho é melhor, a história do vizinho é melhor, os filhos são melhores, o trabalho é melhor, o trabalho é melhor então, todo mundo fala, o trabalho do fulano é sempre melhor. Ninguém vive ali no dia a dia do outro, mas fica dizendo que a vida do outro é fácil. Irmão, o que você tem em casa? É com o pouco que você tem. Com o pouco que você tem, repito, que Deus vai trabalhar, que Deus vai fazer um milagre.
Deus vai multiplicar. É com o que você tem e não com o que você não tem. É difícil ver esse texto, e lembrar de um milagre operado por Jesus. Ele estava ministrando, ensinando, a multidão estava ali, e certo momento os discípulos falaram para ele, despede a multidão, para que cada um vá à cidade, às aldeias próximas, e compre mantimento. E aí Jesus respondeu para ele o quê? Dá-lhe vós mesmo de comer. E Filipe disse, 200 denários daria para cada um receber um pedacinho de pão. 200 denários. E aí alguém diz, tem aí um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Trazendo. Vamos fazer. É isso que eu preciso. Mandou todo mundo sentar, orou, começou a distribuir o pão, deu para os discípulos distribuírem, e todo mundo comeu até não aguentar mais, e ainda sobraram 12 cestos cheios. É o pão que você tem, é um pouquinho de azeite, são os 5 pães e 2 peixinhos. É isso que Deus quer usar, é isso que Deus vai usar. Aí, o profeta fala para ela, vai às tuas vizinhas, aos teus vizinhos, e pede vasilha de vazias, muitas, não poucas. Ele fala assim mesmo, é para que não reste nenhuma dúvida, muitas, não poucas. Você acha que se essa mulher fosse reduzida, fosse daquela vizinha encrenqueira, ou fosse daquela vizinha soberba, esnobe, nariz em pé, ela ia conseguir fazer isso? Alguém ia dar vasilha para essa mulher? Ou ela teria coragem de sair buscando vasilhas? Nem se fosse com você. Se você recebesse essa ordem do profeta, você ia ter facilidade de arrumar vasilhas por aí? Quais serão as portas que você ia bater? E pedir uma ordem: pedir e dar-se usar, bater e abrir-se usar. Tem que pedir. Essa ela pedir. Só que não é fácil, né? Se ela imagina bater na porta, aí aparece a vizinha, ela e os filhos juntos. Eu quero vasilha emprestada, onde você tiver. E aí tem gente que responderia assim: e você não é a esposa do profeta lá que morreu e deixou dívida? Eu vou emprestar coisa para quem está com dívida, não vai me pagar nunca. Aí tem outra pessoa que você pode falar: quero vasilha emprestada, preço vazio? Talvez você se identifique com isso aí. Eu já fui lá na sua casa pedir vasilha, por um acaso? Cada um na sua, cada um se vive. Tem aquele pessoal mais cuidadoso, né? O que você vai fazer com a vasilha? Você vai fazer para quê? A vasilha foi a mamãe que deu. Eu te prestar a vasilha que a mamãe deu? Né? Mas tem alguém que dá. Sempre tem aquele que dá. Agora, pede muitas vasilhas. O que é muito para você? Ele não falou quantas vasilhas. Talvez, para alguns, se colocasse no lugar dela, ia chegar: 2 vasilhas, tá bom. 2 é muito. 3 são muitos. 4, 10, 20, 100, 1000, 2000, 10.000 vasilhas. O que é muita vasilha? Não sei. Não sei. O que é muito para você? Não sei. O fato é, irmãos, que a gente lê que quando ela colocou aquelas vasilhas ali, e começou a encher as vasilhas, se tivesse 2, quantas vasilhas seriam enchidas? 2. Se tivesse 10, quantas vasilhas foram cheias de azeite? 10. Se forem 1.000, não sei se foram 1.000, foram 1.000. Quantas vasilhas encheram? 1.000. E teve uma hora que ela pediu: traz mais uma vasilha. Eu disse: não tem mais vasilha nenhuma.
para Deus. Sabe o que se ensina? Sabe qual a mensagem aqui? Não depende, o poder de Deus, ele é insondável, o poder de Deus é infinito, o poder de Deus é eterno, Deus pode, é o Deus que sacia, é o Deus que atende, é como diz Paulo, é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades, segundo a riqueza da glória de Deus. O problema não é o poder de Deus, o problema é quando as vasilhas você ajuda. E a vasilha é a sua capacidade de pedir para Deus, de clamar a Deus, de ir, de trabalhar, de fazer, de esperar, de confiar, de crer que Deus quer e pode operar um milagre na sua vida. Vai ficar com duas vasilhas só? Vai ficar esperando o povo? Está em muitas vasilhas se confia. Não poucas. Você, como está o seu relacionamento com os seus vizinhos? Com os seus amigos? Tem amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E são as primeiras pessoas que nos socorrem mesmo. Talvez ao invés de dizer não tenho nada, Deus já falando com o profeta, está esquecendo. Além do azeite, o pouquinho que você tem em casa, você tem amigos. Mas para receber vasilha, irmãos, eu acredito que essa mulher antes tem emprestado muitas vasilhas, tenha dado muitas vasilhas. Na verdade, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então dê, ajude, fale com as pessoas, cuide, estenda a mão, porque na hora que você precisar, vai ter muitas mãos estendidas para você também. Muitas mãos estendidas para você também. Isso não é um relacionamento interesseiro, é fazer o bem a todos, sem olhar, sem saber que a sua mão direita, saber o que a esquerda está fazendo, ou vice-versa. Mas é um princípio bíblico. Aquele que semeia pouco colherá. Então semeie muito, semeie com fartura. Relacionamento da mulher com o marido, relacionamento da mulher com os vizinhos, as vizinhas, as amigas, e o relacionamento agora da mulher com os seus filhos. Em cada momento, você deve se perguntar: como está o meu relacionamento com o meu esposo? Como está o meu relacionamento com a minha esposa? Como está o relacionamento com os meus vizinhos, com os meus amigos? E como está o meu relacionamento com os meus filhos? A Bíblia não diz a idade dos filhos. Certamente estavam crianças, eram crianças. Não fala com ela, não acabaram o seu jogo, não eram crianças. Tinha idade de trabalhar, não eram crianças. Mas o fato é que esta mulher, ela envolve seus filhos. Os filhos participam certamente do processo de pedir vasilha. E quando ela está no seu quarto, no secreto, onde o milagre acontece, entra no teu quarto, fala com o teu Deus, está em secreto, o Deus que vem em secreto vai te recompensar, vai te ouvir. Os filhos estão ali, os vasilhos estão na frente dela, e ela, vamos pensar aqui só a título de ilustração. Imagina que a vasilha que ela tem fosse uma vasilha pequenininha, de 250 ml, 500 ml, e ela conseguiu vasilha de 100 litros. E os filhos estão arrastando essas vasilhas. Os filhos estão chegando essa vasilha até ela e ela vai derrando. Aí está mais uma vasilha cheia. Ela passa para o lado, deixa de lado. É bom deixar de lado. O milagre aconteceu, deixa de lado. Glória a Deus, agradeça ao Senhor e deixa de lado. Alguns crentes iam falar assim: não é que funcionou mesmo? E aí esqueceu o resto. E existiam ainda vasilhas para encher. Mas os filhos estão ali com ela. Os filhos participam do trabalho. Os filhos participam da solução.
os filhos participam do milagre. Que os filhos estejam envolvidos na sua vida. Que você esteja envolvido na vida deles. Nós fazemos aqui na igreja, temos esse propósito com Deus. Se você não tem, assuma hoje, agora. Quer fazer um culto doméstico. Você usar a família unida, nossos filhos conosco. Envolva os seus filhos. Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Em quarto e último lugar, o relacionamento dela com Deus. Ela tinha um marido temente a Deus. E quando a coisa fica difícil, quando a dor bate a porta, quando o desespero está tentando tomar conta, ela vai e fala com o outro profeta. Fala com o profeta. Ela não fica lamentando a sua dor, ela não fica fazendo fofoca, ela não fica resmungando, ela fala direto com o profeta, ou seja, ela leva o seu problema a Deus. Depois, esse mesmo livro vai citar a história da Sunamita, né? E ela perde o filho, vai ali, Eliseu manda Geazi até ela, e pergunta: está tudo bem? Ela está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E só quando chega lá no profeta, ela fala: meu filho morreu. Fala com Deus. Depois ela obedece sem questionar, junta vasilhas. E ela faz, ela arregaça a manga e vai fazer. Muitos poderiam questionar: vasilha para quê? Meus filhos vão ser vendidos, o credor está lá na porta. Eu vou juntar vasilha para quê? Ela simplesmente obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. Ela trabalha. Um dos mandamentos de Deus é 6 dias trabalharás. Ela trabalha. Ela participa desse milagre. Deus podia resolver o problema dela sem milagre? Podia. Podia mandar um raio lá, lembrando os discípulos, manda descer fogo do céu e consome o credor. Pastor, já olhei assim, né? Consome o credor para não cobrar mais. Acabou o problema? Não. Ela trabalha, ela junta vasilhas. Ela derrama vasilhas. Não sei quanto tempo essa mulher ficou derramando azeite, derramando azeite. E o azeite não cessava. E eu creio que, mesmo que o braço dela estivesse doendo, ela estava animada, porque lá na última vasilha ela falou para os filhos o quê? Manda mais uma vasilha. Manda mais uma vasilha. Trabalha. Quando ela vai se apresentar ao profeta, dizendo do milagre, o profeta fala o quê para ela? Vai e vende. É mais trabalho. É empreendedorismo. É atividade, é comércio. Aí o crente desanimado, pessimista, ele diz assim: você sabe como é difícil ver azeite? Talvez falasse assim, você sabe como é difícil ver azeite? Irmão, Deus que multiplicou o azeite é o Deus que pode multiplicar comprar tudo. É o Deus que pode abrir as portas. É o Deus que pode mandar clientes. É o Deus que pode abrir porta de emprego. É o Deus que pode dar solução para o seu problema. Então, vamos à obra. Agora, talvez você não goste do que eu vou falar. Ainda bem que foi o profeta que falou, né? Pessoal, vai, vende. O que ele falou depois? Antes de viver tu e tua família, paga a tua dívida. Não vou nem falar agora, pessoal. Vira para o irmão do lado e fala assim: paga a tua dívida. Eu vou falar isso, não vai pegar bem, né? Paga a tua dívida. Irmãos, crente caloteiro, crente que não paga a dívida, crente que se esconde. Senhor de Deus, não é bênção de Deus. Paga a tua dívida. E pior, tem gente que está endividado e quando recebe alguma coisa, algum trabalho, recebe dinheiro extra, em vez de pagar a dívida, ele vai para o shopping, ele vai passear, ele vai viajar, ele faz almoço, ele chama os amigos. O princípio é que, primeira coisa que você faz, paga a tua dívida. Pode
pessoas falam do Antigo Testamento, não tem Novo Testamento também. Paulo, apóstolo que fala da graça, ele já em Romanos 13, versículo 6 em diante, fala assim: a ninguém fiques devendo nada. Pagai a todo que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Quem ama, cumpre a lei. Não fique devendo nada. Isso é um princípio da administração financeira. A primeira coisa, você só pode ser abençoado se você pagar as suas dívidas. Então, pague em primeiro lugar a sua dívida. E depois, vivei tu e teus filhos do resto. A história começa ali com luto, com algo fúnebre, com desespero, e acaba com a aposentadoria, né? Com renda para a vida toda. Porque Deus faz, Deus opera, mas é necessário obedecer ao Senhor. E eu torno a perguntar: como está o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu marido? Como você fala dele? Fale bem, fale bem. Essa mulher falou que deu certo, temia ao Senhor. Veja os lados positivos, veja as coisas positivas do marido da esposa. Enalteça as virtudes. Elogie. Depois, como está o seu relacionamento com os seus vizinhos? Agrade, invista, né? Dê presente, né? Ore por ele, pergunta se está precisando de alguma coisa, né? Mas invista nos seus vizinhos, nos seus amigos, invista nos seus filhos. Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Eles são envolvidos no seu trabalho, eles são envolvidos na sua vida, eles separam, juntam vasilhas para você, chegam vasilhas para você, arrastam as vasilhas para você, eles são envolvidos, eles precisam estar envolvidos no seu relacionamento com Deus. Saiba quem é Deus. Deus é Deus que pode solucionar os seus problemas. Salmo 128, eu concluo com esse salmo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do fruto do seu trabalho comerás, feliz serás, e tudo te dará. A tua esposa, o interior da tua casa, será como a videira frutífera. Os teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Não são filhos dispersos, longe das drogas, do vício, longe da igreja. Não, vão estar como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde esse ano, para que vejas as prosperidades de Jerusalém nos dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, pais sobre Israel. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.